É um assunto que eu sempre achei muito interessante, porque eu li um livro e gostei muito, é da Expedição Kon-Tiki. Sim, Fala um pouco tá. desse livro. Tem três fotos aí que eu acho que vale a pena ser mostrada, tá? Teve a expedição Ra, é o Thor Heyerdahl, que é um navegador norueguês. Ele queria provar que sim, era possível atravessar o Atlântico antes dos portugueses. Porque hoje o que, que você aprende? Aquela Ra 1, sabe? Aquela que tem o barco na frente das pirâmides. Bom, aqui são os barcos, né? A gente tem essas frotas ali, ó, por exemplo. As frotas do. Aí, Aí, ó. aí, ó. Aí, Isso. não, é esse daí, ó. A outra, a da pirâmide, primeiro. Ah, Tá? Essa daí é a construção de um barco que foi feita, projeto conduzido pelo Thor Heyerdahl, navegador norueguês, na virada dos anos 60 para os anos 70. Eles construíram um barco de junco, que é esse material que você vê ali, que é tipo uma palha, né? E baseado nos modelos egípcios e mesopotâmicos. Tá? Então, ele se lançou ao mar com 7 pessoas na tripulação, 6 mais ele, tá? E eles atravessaram 5.000 quilômetros. Eles construíram aí o barco, tal, foi documentadíssimo na época. Levaram para lançar em Marrocos e para chegar na América Central, num ponto da América Central, acho que em Barbados. Só que chegou com 5.000 quilômetros, dava 6.000 e poucos quilômetros, né? Com 5.000 quilômetros aproximadamente, acabou que absorveu muita água e afundou. Mas eles foram monitorados e tal, para ninguém morrer, né? Então, mais de 2/3 da viagem eles completaram. Aí ele falou, não, a gente precisa refazer. Aí ele encarregou um pessoal lá da região do lago Titicaca, tá? Quer dizer, que era um povo andino que conservava a tradição desse tipo de embarcação, que era um conhecimento milenar, e pediu para eles fazerem o barco. Tá? E eles fizeram um barco, usando um óleo como betume para vedar melhor. E é um barco até menor, que é o próximo agora. A gente pode ir pro próximo. Que é esse aí. Né? Você vê que é um barco mais simples, né? Só que tinha um cara a mais ainda. Tinha um tripulante a mais dessa vez. Tripulantes de vários países, navegadores experientes e tal, né? E eles atravessaram. Tá? Isso foi nos anos 70. atravessaram de onde a onde? Atravessaram da costa da África até a América Central. Até a região que antigamente chamava-se Índias Ocidentais, as Caraíbas, o primeiro local que ficou chamado Índias Ocidentais por Cristóvão Colombo. Né? E como é que eles fizeram com a comida? Então, Quantos dias demorou? Porque 57 dias, se eu não estou enganado. olha, mas aí vamos dar um aqui de advogado do diabo. Bom, mas agora voltando lá no tempo, séculos atrás, eles não sabiam quanto tempo ia durar uma travessia. Eles teriam Sim. previsão para carregar mantimentos durante quase 60 dias. Não é difícil de acreditar nisso, não? Então, as viagens, é dito na Bíblia, na parte que fala de Salomão, né? Acho que é em Primeira Reis, se eu não me engano, né? Ou Crônicas, a gente vai ver, e também no livro do profeta da época, que eu não vou lembrar o livro exato. Mas é dito que as viagens eram trienais, então eram 3 anos de duração as viagens, onde eles iam buscar matéria-prima para fazer o templo. Ou seja, a cada 3 anos, eles saíam e voltavam 3 anos depois. Então, eles tinham que juntar a matéria-prima, ter embarcações que aguentassem a jornada e traziam de volta. Então, a questão é até onde eles iam e por que tanto tempo assim, né? Mas isso não é uma questão muito, muito complexa, porque se você for ver, por exemplo, o que Portugal que está na costa ali, é famoso. Portugal, o sul de Portugal foi colonizado por fenícios. Isso é fato, né? Isso é fato. Isso Não, aqui Cartago, né? deixa eu Cartago botar. era descendente de fenícios, tiveram uma colônia no sul Isso. da No modo avião Espanha, aqui. inclusive. É, Agora, só para não fugir um pouco do assunto, agora também foi feito também no Pacífico também a expedição, não foi? fizeram também. Mas eu falei dos portugueses por quê? Ah, Portugal é tá. Não, famoso pelo desculpa. bacalhau.
Quer dizer, o peixe salgado. O pessoal viajava muito, sabe? Povos marítimos, eles têm como sobreviver. E outra, eles estão no mar, né? Eles vão aproveitar momentos oportunos para pescar, quando tiver um cardume, alguma coisa. Esse barco é um dos barcos mais simples que você tinha na antiguidade. Isso aqui não é um barco moderno. Pega, por exemplo, se você pegar lá os triremes e os birremes fenícios, tem uma outra imagem que mostra uns barcos mais bonitos, com vela. Uma outra coisa que eu cheguei... essa é a National Desculpa. Essa é a National Geographic quando eles conseguiram, tá? A capa. Então virou reportagem. Foi documentado. E o objetivo era refutar a tese de que os antigos não conseguiam cruzar o Atlântico. O objetivo era o contrário. O objetivo era refutar essa afirmação da história que diz que no passado eles não podiam chegar às Américas. Não, entendi, certo. Tá. Essa imagem é do século XVI, do Thor de Brie. Não lembro se é Thor, acho que é Thor de Brie. O pintor das Amazonas, basicamente baseadas no relato de Carvajal. Põe lá nos barcos. Lá. Aí. Tá. Esses barcos aí já... Então, esses aí eram os birremes. Tinha os birremes e os triremes, que eram 3 andares ali, né, com o pessoal remando. Fora as velas, que já tinham, ainda eram velas mais primitivas, mas eram velas, né? Então, até as próprias caravelas não eram barcos gigantescos, né? Eram pequenos, de poucas toneladas. Então, para conseguir fazer isso, eles trabalhavam com frotas. E eles eram grandes navegadores. A filha do Almir Klink, que fez aquela circunnavegação, sabe? A história do Almir Klink é fantástica. Ele tem uma filha, acho que é Tamara, se eu não me engano, Tamara Klink, que ela fez ela foi a navegadora mais jovem a cruzar sozinha, com 24 anos, o Atlântico. Né? Eu te pergunto, uma mulher sozinha com 24 anos atravessou, e ela não foi a única, teve uma outra mulher que atravessou 5 vezes. Uma delas acompanhada da sua gata. Um gato, né? Então, o gato atravessou junto num veleiro, aqueles barquinhos a vela simples, veleiro, sem motor, nada, tecnologia antiga, né? Claro, o veleiro de hoje é melhor do que o pessoal fala. O material resiste à água salgada, ao sol. O pessoal vai ele alegar. Desvira, né? Porque isso aí, se eu pegasse uma tempestade, já era. Sim. O do Almir Klink, ele desvirava, né? Ele tinha um mecanismo de desvirar. Sim. Então são vantagens, claro. Por isso que eu fiz questão de mostrar o do Thor Heyerdahl, que foi baseado nas informações que se tem na arqueologia de como eram feitos os barcos antigos. Então, claro, quando acontecia uma expedição desse nível, desse porte, uma parte se perdia. Na época dos portugueses já se perdia. Com certeza, nessa época se perdia muito. As pessoas morriam. Então, se espera que alguns tenham chegado, não todos, né? Daí tem uma pedra... Agora, por que eles foram para o Pacífico também? Se a ideia inicial era provar no Atlântico, que fenícios conseguiriam atravessar o Atlântico, por que também fizeram no Pacífico? O que quiseram provar? Você lembra? Bom, eu acredito que os dois casos, na verdade, você está falando de povos ao longo dos milênios cortando os mares para fazer comércio, primeiramente. O objetivo era comércio e terras, né? Comércio e domínio, ou expansão territorial, expansão imperial, ou buscar matéria-prima. Então, no passado, você tinha, assim, uma conexão entre as Índias ocidentais e as Índias orientais, entre a América Central, primeiramente, e, que está mais ou menos no mesmo meridiano, das Índias orientais. Tá? Você pega ali Índia, Paquistão, Nepal e todos os países mais no formato de ilha ali. Tem um outro mapa que mostra a América do Sul e a América Central e é o mundo, basicamente, o mapa mundi. Tá? Isso aí, esse é... Veja mais ou menos como as duas Índias, vamos dizer assim, a América Central e a Ásia e as Índias ocidentais, as Índias orientais em laranja. Observe as Índias orientais em laranja. Então, elas estão mais ou menos na mesma direção, no mesmo meridiano ali da linha do Equador, Trópico de Câncer, principalmente o de Capricórnio, né?
toda aquela faixa central da Terra. Tá? Então, se você pegar e for descendo, veja, esse caminho, no caso das Índias, é o caminho dos povos jequitânidas, não é o caminho do Salomão. O caminho de Salomão seria junto com os fenícios através do Mediterrâneo, provavelmente, a não ser que eles descessem pela costa da África. Né? Mas é mais provável que eles tenham colonizado a região contornando a África. Por quê? Os fenícios fizeram isso. Cartago, depois que era um povo descendente dos fenícios, colonizaram todo o sul da África, fizeram guerra com Roma, tiveram uma disputa, né, as guerras púnicas, e depois eles foram descendo pela costa da África e se estabelecendo ali. Então os fenícios fizeram isso. A cidade de Faro, no sul de Portugal, é uma cidade fenícia também, que foi feita nesse período. Também se diz que os romanos chegaram na América também, né? Você chegou a investigar a história, eu não lembro qual historiador que falou, foram encontradas moedas romanas no litoral da Venezuela. E ninguém sabe explicar como é que essas moedas chegaram, a não ser que alguns navegadores romanos tenham se perdido e chegado aqui na América. Você chegou a investigar? Ou alguém que tinha relíquias também, né? Alguém que tinha relíquias. Podia ser. Não, eu já li isso, mas eu não me aprofundei muito sobre a parte dos romanos. Mas foram muitos povos que chegaram. Muitos? A questão gregos também ou não? Gregos. Se você for buscar as primeiras fontes que vão falar disso, você vai chegar lá em Diodoro Sículo e antes dele você vai chegar em Heródoto, que é o pai da história. Então, todos falavam dessas civilizações que você tinha na América, ou além do continente, além do Oceano Atlântico, além das terras de Atlântida. Porque já deve ter lido Timeu e Crítias de Platão, que ele fala da batalha de Atlântida com Atenas, né? Então, toda essa mitologia grega, ela vai trazer vai apontar para o Ocidente, tá? Vai apontar para o Ocidente como para falar de um velho mundo, que é o verdadeiro velho mundo. Seria esses autores que eu citei, como Raimundo Ulisses Penaforte, que seria o que mais se destaca, na minha opinião, citam exatamente isso, que o verdadeiro velho mundo é a América. Então ele traduz a América como Amerogaia, que não seria por causa de Américo Vespucci, que isso foi uma invenção e tal, né? Então seria também por isso, porque você já tinha a região da Armórica francesa, né? E você tinha termos, etimologicamente, ele é um linguista, remetem comparativamente da América com elementos da mitologia grega. Outro filologista, que também foi numismata, né, estudava moedas, o Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, estudou inscrições brasileiras que ele interpretou aqui do Brasil, inscrições arqueológicas no Brasil, em vários locais. Ele fazia as expedições, ia lá, desenhava, registrava e depois traduzia. Então, algumas delas ele diz serem gregas. E tem um mito também que fala de duas cidades gregas, uma belicosa e outra bem pacífica, que existiam na América do Norte. Cidades gregas, né, antigas, da mitologia. Isso tem todo sentido. Se você pegar o continente, o Oceano Atlântico. Por que tem esse nome Atlântico? Né? Não deram o nome de Atlântida por causa do nome do oceano. Eles deram o nome do oceano por causa da mítica Atlântida. Então, aonde ficava a Atlântida? Ficava além das colunas de Hércules, além do que eles consideravam as colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar. E fazendo essa ponte entre o que a gente tem como América hoje e aquela pontinha ali que entrava no Mediterrâneo, que é o local que foi habitado. Existe toda uma questão mitológica aí também, que é muito interessante, que vem lá do Oriente para o Ocidente. Você pega lá a Mesopotâmia, depois a região de Canaã, o Levante, depois civilização grega, civilização romana, civilização celta, né? Eu sei, ela vai indo do Oriente para o Ocidente. E daí vai formar Portugal. E você vai ter uma transformação do mundo nesse sentido, por algum motivo, né? Então, assim, e os vikings também chegaram na América. Vikings têm evidências já que eles chegaram. Isso já parece bem aceito já que os vikings chegaram na América. No Canadá, principalmente, né? Na região norte do Canadá. Ali. Porque é óbvio, né? Eles iam pela Groenlândia, atravessavam a Groenlândia, que era a Terra Verde no passado,
chamada Terra Verde. Greenland, né? Era desenhada como Terra Verde. O próprio nome diz, já diz isso. E não é porque o cartógrafo tirou da cabeça dele que era verde, não. Tem o nome de cidades e regiões já ali mapeadas, nome de florestas, desenhos perfeitos feitos da cartografia, que para isso precisa contornar, navegar, né? Muito bom. Agora, então, vamos para a nossa segunda parte. Então, bom, esses assuntos são muito polêmicos. Agora, quer as pessoas acreditem ou não, o que é chato é essas coisas sendo ocultadas, né? Exatamente. Isso que é impressionante. Por exemplo, a pessoa pode não acreditar que os fenícios estiveram aqui, mas aí ocultar das pessoas que existiu uma discussão sobre isso é muito chato, né? A historiografia ela é feita de esconder determinados assuntos, turvar outros, né? É um assunto muito interessante. Ainda que a pessoa não acredita, o primeiro português a chegar no Brasil foi o Cabral. Tudo bem, mas pelo menos não pode deixar de ver que existiram essas discussões, né? Sim. Do jeito que é apresentado para crianças e para os jovens, é como se nunca tivesse tido essa discussão que fenícios, hebreus, romanos tiveram na América, né? Isso que é chato, né? Além de Tomé, tem também os mitos. Por que já existiu o nome Brasil, Rai Brasil? Também, é outra questão também. Teve o navegador São Brandão, né? São Brandão foi canonizado pelos seus milagres, pelos seus feitos, né? Tanto pela Igreja Católica, quanto pela Igreja Ortodoxa, quanto pela Igreja Anglicana. Quer dizer, não tem como o cara não dizer que ele Inclusive, na Irlanda, haviam mapas de terras a oeste da Irlanda. Como é que eles sabiam que tinha terras? Né? E por que o nome era Rai Brasil, Ilha Brasil? Então, pois é. Terras... Muito sustento que o nome é Brasil e de Rai Brasil, e não porque aqui tinha o pau Brasil. Então, aí são duas questões do nome. Por que o nome Brasil? O porquê do nome Brasil? Existem mapas muito antigos que já citavam Brasil, inclusive tinha um Brasil marcado na região atual da Antártida, no mapa de 1600 e pouco. Mas Brasília, na verdade. Brasília, não era nem Brasil, era Brasília. Tá? Mas o nome mesmo vem desde o século... Olha, desde de 1100 e pouco, você já tem ali... quer ver? Eu vou citar algumas datas só para você ter. 1194, Brasília... Brezel, na França, 1208. São diferentes ortografias falando da madeira vermelha. Brasil, em Barcelona, em 1221. Versi, em Veneza, 1243. Brasil, na França, 1252. Enfim, são vários. Tá? Colônia, 1321. E tem o Contos de Canterbury, né? Que também citam de 1387, esse eu tenho o livro, 1387 a 1392 ele foi escrito e fala do pau-brasil, já com esse nome. E a palavra ela tem raiz hebraica, que é barzel, que significa ferro. Né? Então é o pau-ferro, porque tem a cor do ferro enferrujado, né? do ferrugem do ferro. Então, são dois nomes possíveis, duas origens possíveis. Uma é hebraica, a outra é céltica. Então, por que isso não é discutido de maneira séria? Né? Eu também acho. Então, eu volto a dizer, a pessoa pode não acreditar em nada disso, mas pelo menos saiba que existe essa discussão, saiba que autores importantes, jesuítas, Manuel da Nóbrega, comentou sobre a presença de São Tomé nessas terras. E muitos jesuítas, acho que até do século XVIII, se não me engano, falavam que o objetivo deles era reconverter esse povo. Se era reconverter porque no passado eles chegaram até essa pé, né? Sim. Então, é muito chato esconder das pessoas essa discussão, né? Isso realmente é chato. Bom, dito isso, é um assunto muito interessante. Quem quiser tem esses livros aí para ler que o Márcio já comentou. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.